Demir, que não pode comprar o remédio pronto de Oiku porque não tem dinheiro, comete roubo. Demir enlouquece ao ver Oiku com Zeynep no carro de Cemal. Demir tira a filha do carro e diz Oiku, pai, enquanto briga com Cemal. Zeynep chega na casa de Demir e diz que Cemal vai tirar Oiku dele. O Gur diz a Cemal que o pai de Oiku é Demir e ele é tio dela. Oiku sai do lado de Demir e o Gur enquanto eles brigam no parque. Ele vem até Cemal no parque. Quando Cemal diz a Oiku, eu sou seu pai, Oiku desmaia. Demir está confuso sobre o que fazer. Mesmo que ele chame Oiku, Oiku não é ele mesmo. Enquanto isso, Demir percebe que Oiku não está com eles e começa a procurá-lo. Ao ouvir a voz de Demir, Cemal sai de Oiku. Enquanto Demir e o Gur levam Oiku para o hospital, eles ligam para o Dr. Issan no caminho. Indica o status da história. Issan pede que levem Oiku para casa. Ao voltarem para casa, Kandan vê o estado de Oiku e pergunta o que aconteceu. O Gur conta o que aconteceu no parque. Enquanto isso, o Dr. Issan chega em casa. Examina a história. Demir fica arrasado depois que Oiku recupera o juízo e o chama de tio Demir. Kandan vai ao banheiro enquanto alimenta Oiku. Ele lava o rosto com água e depois tenta se consolar dizendo, vai passar, isso também vai passar. Cemal pergunta a Zeynep porque ela não contou que Azu era o pai de Oiku. Quando Zeynep diz que não sabe o porquê, Cemal pergunta por que ela deu Oiku para Demir. Zeynep diz que está com muito medo e então Cemal fica chocado ao dizer que Oiku está muito doente. Ele pergunta a Zeynep o que há de errado. Zeynep explica detalhadamente a doença de Oiku. Cemal está muito zangado. Ele diz a Zeynep para se preparar. Quando Zeynep pergunta porquê, ele pede que ela vá com ele. Zeynep irá com ele e ajudará Oiku a se acostumar com Cemal. Cemal chega ao hotel onde Zeynep está hospedada. Ele diz que quer falar com Zeynep. O Dr. Issan conta a última condição de Oiku para Demir e os outros. No entanto, Issan quer que os exames de Oiku sejam feitos no hospital. No entanto, após os últimos acontecimentos, Murat retirou o apoio a Oiku. Oiku ainda não lembra que Demir é seu pai. Apesar disso, Demir e Oiku estão novamente tendo ótimos dias. Kandan briga na escola de Oiku. Cemal Kandan também diz que Oiku vive uma mentira até agora e que vai tirá-la de Demir. E a tia de Oiku está chegando. Oiku o reconhece e pula em seu pescoço. Oiku, que saiu da escola sem contar a ninguém, vai até a casa onde pensa que ainda mora com a tia. Ele bate na porta, mas ninguém abre a porta. Demir fica muito feliz por finalmente encontrar Oiku e o encontra sentado na escada esperando sua tia. Isso evoca uma história. Quando vai até ele, a aparência de Oiku o preocupa. Quando ele sobe as escadas e vai até ela, Oiku ainda não a reconhece. Perguntei a Oiku, garota, o que você está fazendo aqui? Ele tenta colocar a mão em seu ombro. Mas naquele momento, ele encontra uma reação de Oiku que ele nunca esperava. Oiku pergunta a Demir, quem é você? Demir, que estava completamente atordoado, fez outro movimento dizendo, minha filha, mas Oiku levantou-se de repente e disse, não me toque. Estou esperando minha tia aqui. Além disso, não tenho permissão para falar com estranhos, diz ele. Lágrimas escorrem dos olhos de Demir após essas palavras. Demir, que conseguiu trazer Oiku para a casa onde moram, fica arrasado. A história está adormecida. Demir decide fazer de tudo para que sua filha se lembre dele, mas depois que Oiku acorda, ele pergunta freneticamente onde está sua tia. Demir vai em direção a Oiku gritando, esta é a sua casa, e diz a ele, esta é a sua cama, este é o seu quarto. Esta é a sua casa, este é o seu quarto. Lembre-se, ele diz. A história fica incontrolável e responde da mesma forma e agarra Demir dizendo, seu mentiroso sujo, esta casa não é minha, entendeu? Com a situação de Oiku e a dor pelo que ele passou, Demir conta a Kandan sobre ter contado a verdade a ela. Eles têm que levar Oiku ao hospital para um check-up. No hospital, o médico diz a Issan Demir, a história não lembra nem de você nem da vida depois de você. Demir fica chocado com o que houve. Quando Demir quer tirar a filha do hospital, recebe uma resposta que nunca esperava. O dono do hospital vai até o quarto de Murat e diz como você pode manter minha filha como refém, vai até ele e destrói sua mesa. Ao saber que Oiku não terá alta, Kandan entra no quarto de Murat atrás de Demir. Ele perguntou a Murat, você está ciente do que fez? Você está tentando se vingar de mim? Ele reage dizendo. Enquanto isso, o Gur mostra a Demir uma maneira de fazer Oiku se lembrar dele. Cemal começa a investigar a veracidade do que Azu escreveu em seu diário. Só há uma maneira de saber se Oiku é realmente sua filha. Cemal vai para a escola de Oiku para conseguir isso.
Ele encontra o casaco de Oiku no cabide de sua sala de aula e pega um fio de cabelo de Oiku. Semal fica muito surpreso ao receber o resultado do teste de paternidade. Segundo o teste, ele é o verdadeiro pai de Oiku. Oiku está com perda de memória. Ele não se lembra de Demir e da vida que passou com ele. Diz-se também que Oiku não pode receber alta. Demir está ficando louco. Oiku fica muito assustada ao não poder ver a tia. Demir está se esforçando para fazer Oiku se lembrar dele. Semal está lendo o diário de Azu. O pai de Oiku fica chocado ao ler o que escreveu sobre quem é seu verdadeiro pai. Azu escreveu que ele era o verdadeiro pai de Oiku. Não é fácil para Semal digerir os fatos. Ele pensa no que fazer. Só há uma coisa a fazer, explicando a situação para Demir. Por isso, ele vai até a casa de Demir. Ao ver Semal na sua frente, Demir fica furioso e agarra seu colarinho. Kandan observa com inveja a relação entre Oiku e Demir. Ele explica sinceramente seus pensamentos sobre o assunto para Demir. Kandan disse a Demir: a história é de muita sorte. Ele tem um pai que cozinha com ele, vai à escola com ele, se diverte e o ouve, diz. Enquanto isso, Oiku está muito feliz. Ele compartilha sua felicidade com seu melhor amigo de escola, Mertkan. Ela diz a Mertkan que está muito feliz porque seu pai voltou e sua irmã Kandan começou a morar com eles. Ele conta ao pai, que veio buscá-lo depois da escola, que está com muito medo porque eles nunca mais poderão ficar juntos. Demir ficou surpreso. Ele repreende Oiku dizendo: que tipo de conversa é essa? Oiku diz: Semal ia fazer coisas muito ruins com você, ele ia te machucar, pai, e o abraça em lágrimas. As verdadeiras dificuldades para Demir apenas começaram. Ele precisa de dinheiro e não é tão fácil encontrar esse dinheiro. Além disso, as palavras de Kandan de que ela deveria lembrá-lo dos fatos sobre a doença de Oiku e que ele deveria trabalhar deixaram Demir ainda mais deprimido. Ele diz a Ugur que precisa de dinheiro e pede um empréstimo. Mas Ugur não é diferente dele. Ele também não tem dinheiro. Demir finalmente começa a trabalhar na clínica de Kandan. Oiku está apresentando um dos sintomas relacionados à sua doença na aula. Ele levanta o dedo para responder à pergunta feita por seu professor. Seu professor obtém a resposta à pergunta de outra pessoa, mas Oiku permanece com o dedo no ar, sem responder. Sua professora chama Oiku, mas ele não a ouve. Seu amigo Mertkan comenta brincando sobre a situação de Oiku: meu professor Oiku está chateado. A história ainda está em um estado inconsciente. Ele sai da escola. Seu professor o procura em todos os lugares, mas não consegue encontrá-lo. Ele relata a situação para Demir por telefone. Quando Demir fica sabendo que Oiku está desaparecido, ele vai direto para a escola. Enquanto isso, Mertkan conta a Demir o que Oiku contou sobre sua tia. Assim que Demir sai da escola, ele vai para a casa onde Oiku morava com sua tia. Ele encontra sua filha sentada no topo da escada. Quando Demir estende a mão para a filha,